Olá, espectadores de Antagonista e Cruzoé, tudo bem? Meu nome é Wilson Lima, estou aqui do lado do nosso diretor de jornalismo, Carlos Graeb, e hoje trazemos para vocês mais uma entrevista especial. Dessa vez com o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Presidente, obrigado pela atenção, obrigado pela oportunidade desta conversa. O tempo passa, você amadurece, você tem sempre algo a aprender, né? E creio que essa entrevista vai ser muito boa para os políticos que estão aparecendo por aí. É um pouco da verdade que vem do coração, né? Eu continuo com o Joey 32 na cabeça. Só tem uma maneira de você realmente buscar ser feliz. Conheceis a verdade vos libertará, né? Exatamente. Foi uma pessoa de Resende que ligou para mim na época, né? Que eu comecei, na verdade, eu lancei minha candidatura, tá no YouTube, em novembro de 2014. Acredite se quiser. Mas como está documentado, está no YouTube. E essa pessoa logo depois falou comigo sobre a verdade, que o Brasil precisava de verdade. Na verdade foi uma mulher, né? Não quero citar o nome dela, porque ela está viva ainda, não sofreu nenhuma retaliação. E que só dessa maneira a gente podia fazer um Brasil diferente. Eu até tive uma experiência com uma pessoa de órgão de imprensa, e ela falou para mim, mas como é que você quer ganhar uma eleição falando a verdade? Você não vai ganhar nunca. Você tem que mentir, o povo gosta que haja dessa maneira. Eu pensei, falei, mas o meu objetivo não é ganhar a eleição. É, se chegar, ter liberdade para poder fazer aquilo que eu aprendi até aquele momento, como não fazer. Eu estava começando o 7º mandato de deputado federal. Começou dessa forma. Eu até considero a Bíblia, né, uma caixinha de ferramenta do ser humano. Até para quem não é cristão, por muitas vezes você acha uma passagem ali que cabe para aquele momento da sua vida. Então, eu sou católico, minha esposa é evangélica, e já li a Bíblia toda quando estava na fronteira, até porque é um convite você ler a Bíblia na fronteira. Lá não tinha, no meu tempo, era 8 horas de energia elétrica por dia, lá não tinha televisão. Obviamente, o telefone era um só na cidade, então nas horas de folga ali você lia a Bíblia. Eu li a Bíblia toda, e de vez em quando eu recordo de alguma coisa, eu vou lá buscar para buscar alternativas, buscar uma solução, e tenho sido feliz. Presidente, posso falar uma pergunta, Lógico. aproveitando que o senhor começou a falar disso? O senhor começou a sua campanha viajando pelo país inteiro, né? Essa estratégia da viagem, o senhor vai retomar nesses próximos anos, mesmo estando impedido nesse momento de participar de eleições? Olha, o senhor pretende no continuar? momento eu estou inelegível, né? Estou sem tornozeleira eletrônica, né? E eu posso viajar pelo Brasil todo e tenho andado. Eu tive por 3 sextas-feiras seguidas em Goiânia, um tratamento dentário. E todas as vezes que estive lá, por exemplo, a penúltima vez, era 5 da tarde, vamos tomar um caldo de cana e comer um pastel na feirinha, em Goiânia. E daí eu avisei o pessoal nosso lá, vamos lá. Daí, logicamente, tinha lá o Gustavo Gaia, que é deputado federal, etc. O pessoal vazou. E quando eu cheguei, eu não sei, tinha mais de 1000 pessoas me esperando, então eu não consegui tomar um caldo de cana agora. O que é isso? Né? Eu sou suspeito para falar de mim, mas os fatos falam de mim. O pessoal gosta de mim. A maneira como eu fui, de falar a verdade machuca. Quem já não passou por um problema por contar a verdade para um amigo, para um parente. Né? E depois alguém fala para você, por que tu não ficou de boca fechada? Mas, pô, ela perguntou, eu tinha algo na minha consciência, acabei falando. Talvez essa forma de eu falar a verdade, que choca muitas pessoas, me marcou perante um percentual considerável da população. E que eu sempre toco, né? Hoje eu falei no encontro lá com os empresários, estava lá o atual prefeito, etc. Eu acho que eu falei não mais que 10 minutos, e uma coisa que serve para nos libertar. Quando você vê o Estado de Israel, lá não tem nada, não tem petróleo, não tem nada. E eu costumo dizer, olha o que eles não têm e veja o que eles são. Olha o que nós temos, o que nós não somos. Nós temos 26 estados no Brasil. O menor estado é Sergipe. Israel é menor que o estado de Sergipe. Como é que eles podem ser tudo aquilo? Isso é uma conjunção de fatores, né? Nós temos um grande problema no Brasil, é sermos ricos demais.
Então, somos cobiçados. E os interesses estão aí. Países importantes querem nos manter numa situação parecida com colônia, né? Alguns falam, você brigou com a China durante teu mandato. Não briguei com a China. A China pode deixar de fazer comércio comigo. Não vai deixar de fazer, porque não tem como importar nada da Lua, de Marte, de Saturno. E a Terra tem é cada vez menor, né? Precisa da gente. Logicamente, se eles tivessem um mercado mais barato, mais competitivo, teríamos abandonado. Não nos abandona porque precisa de nós. Como, por exemplo, o mundo árabe começou a nos tratar muito bem porque viveram momentos de que certos produtos chegavam apenas de um local. E você não pode depender apenas de um fornecedor. Então o mundo árabe se apaixonou mais ainda pelo Brasil e potencializamos o nosso negócio com ele, em especial, obviamente, né, os commodities. Presidente, aproveitando que o senhor fez quase um balanço aí das relações internacionais do seu governo, né, dos últimos 4 anos, eu queria fazer só uma pequena pergunta, até um bom de uma boa provocação. O que durante esses 4 anos não foi feito que o senhor pensa até hoje? Poxa, eu poderia ter feito isso e com certeza teria feito se eu tivesse mais 4 anos à frente da presidência da República. Tivemos praticamente 1 ano e meio que o mundo não se comunicou fisicamente. Você estava impedido de viajar, tendo em vista a pandemia. A nossa polícia externa está muito bem conduzida, que não era eu ir para o exterior para, eu sou o cara. Não, era primeiro, tinha um escalão precursor com o respectivo ministério interessado. Você pode ver com o Trump. A aceitação foi excelente e ele soube, logicamente, tratar conosco, né? Eu nunca neguei minha admiração ao povo americano. E falei para ele, né, algo que nós temos a mais aqui e poderiam fazer em conjunto. E certas coisas você só pode explorar no Brasil se você tiver uma parceria forte de um país bélico nuclear. Senão você não explora. De que vale uma Amazônia se você não pode buscar meios para o bem da população como um todo. O senhor é a favor da exploração de petróleo ali na foz do Amazonas? Sim, por vários motivos. Qual país do mundo deixaria de explorar uma riqueza como essa? O que existe no Brasil, tenho acompanhado um pouco da CPI das ONGs no Senado, né, conduzido por um senador do Amazonas, e obviamente muita coisa que é tratada ali eu já sabia. As ONGs trabalham com recursos de fora contra o desenvolvimento do nosso país. Quando em 2017 comecei a falar de nióbio e grafeno, deixo claro que o grafeno é novinho, em 2004. Um cientista russo que descobriu, tive com ele, aqui, lá em Brasília, e comecei a falar que estava ainda no papel, fora da prancheta, né? A superbateria nióbio-grafeno. Qual é a diferença dela para as outras? A diferença é que ela suporta uma carga extremamente rápida, sem superaquecimento. Em 10 minutos você pode recarregá-la e teu carro pode ter uma autonomia de 400 km. O que nós temos aqui? Tem a energia hídrica, você tem a eólica, tem a solar, biomassa, você tem tudo aqui que você tem como recarregar teu carro, né? Até no meu governo nós facilitamos muito, zeramos muitos impostos de produtos para energia fotovoltaica, energia solar. Bem, então, se você tiver isso daí, desenvolver um carro com essa super bateria, eu entendo até que o Elon Musk teve aqui em 2018, 2022, aqui em São Paulo, estive com ele. Ele é uma pessoa que fala pouco, tem que ser dessa maneira, né? Ninguém vai revelar exatamente o que teve aqui, mas teve a convite aí do Fábio Faria, nosso ministro das Comunicações, e queria um contato comigo. Eu me fiz presente. Obviamente, como ele é um dos caras da carro movido a energia elétrica, está de olho nesse grande potencial nosso aqui. E nióbio, temos onde? Catalão já foi vendido, lamentavelmente foi vendido. Araxá estava sendo vendido, conversei com o Zema, seguramos, não sei agora se vão vender ou não. E temos também na região de 6 Lagos, na Amazônia, que eu comecei a conversar com o presidente Trump sobre isso aí, não apenas pelos commodities, né? Exportar como você tira da terra, mas agregando valor. Tive, inclusive, a primeira ida ao Japão em 2019, fizemos um contato com uma pessoa que produzia
bijuteria de grafeno. E eu comprei uma correntinha, $1.000. Daí avisei a Receita Federal aqui que estava chegando, paguei o imposto esse, para nego não falar que estava... Eu queria mostrar como mostrei a correntinha. Então você pode uma correntinha de nióbio, eu vou chutar aqui menos de 100 gramas, $1.000. E parece que uma tonelada está saindo por $30 mil. Então peço o pessoal dar uma olhada aí o preço da tonelada de nióbio. Com certeza a audiência vai estar boa, né? Eu entendi uma coisa que o senhor disse, que precisa parceria com um país de poder bélico para fazer exploração de certas coisas. Do que o senhor estava falando? Você teria a pressão do mundo todo contra a exploração disso em terras indígenas. Nós apresentamos em 21 um projeto para permitir o indígena fazer na tua terra o que você faz na tua fazenda do lado. Porque as ONGs, né, entre outros países, querem que o indígena permaneça como algo selvagem. Ele tem que conviver nessa vida aí. Uma das idas minhas, em 90, para o Calha Norte, encontrei lá, tinha uma menina que trabalhava nos locais ali do lado ali, representando a FUNAI. Os galpões estavam todos abertos, Caixa Econômica, ninguém, Polícia Federal, ninguém estava lá da FUNAI, fiz amizade com ela, quer dizer, rapidamente, ela ganhava o dobro do que ganhava da FUNAI, e o objetivo dela é fazer um relatório diário do que acontecia naquela reserva indígena, Surucucu, Ioretê, né? E ali, por exemplo, é praticamente o seguinte, chegasse um índio morrendo, se tivesse um médico da FUNAI, podia ser atendido. Já pelo médico do pelotão de exército, não. Chegava a esse nível de radicalismo. Inclusive, as fotografias daquela máquina, nossa, no meu tempo eu sou bastante idoso. Xereta. Né? É que você tinha xereta e apertava o botãozinho, filme de 12, 24, 48 poses. O indígena, você tinha que tirar foto escondida dele, que a CIA não permitia, porque dizia que a alma dele estava sendo roubada. Ou seja, tudo é trabalhado para aquelas grandes áreas continuem intactas. Se você pegar Roraima e pegar um mapa metalogenético, né, você vai ver que tem todas as cores ali. Mas onde é que entra o poderio militar? O Brasil tem um respaldo para explorar aquilo sem pressões de outros países. Entendi. Mas isso seria com os Estados Unidos? Seria um acordo? Seria com eles. Por exemplo, com o Japão, eu havia começado uma tratativa para a biodiversidade da Amazônia. Uhum. Em parceria, uma grande parceria. Né? A mesma coisa iríamos fazer com Israel, né? Com a Coreia do Sul. Esse é o entendimento nosso. E tinha uma pessoa extremamente competente, o Marcos Pontes, para tratar desse assunto. Então nós vamos explorar realmente, o próprio Lula falou há pouco tempo, né? Devemos repartir com o mundo a biodiversidade amazônica. Eu não concordo com isso. Você tem que, junto com o mundo, já que você não temos tecnologia o suficiente para tanta coisa, né? Explorar em conjunto, em parcerias. Isso eu acho que seria... O senhor chegou a tentar desenvolver isso com o Donald Trump? Nós conversamos, depois veio a pandemia, tudo segurou, passou a ser prioridade única, basicamente, a pandemia. Então não foi para frente. Logo depois teve a eleição dele, ele perdeu as eleições lá e não fomos avante nessa proposta. Presidente, o senhor falou agora há pouco sobre o ex-presidente Lula, sobre essa questão, e essa semana o Lula deu uma declaração dizendo que, se depender dele, ele acaba com os clubes de tiro no Brasil. O que o senhor acha? É vingança do ex-presidente, do presidente da República? Birra? Eu conheci o PT 10 anos antes dele existir. Eu conheci em 70, eu tinha 15 anos de idade, estava aqui em Eldorado Paulista, aqui no Vale do Rio Ribeiro. Ele passou pela cidade, uma marca, armado, a história é muito longa, feriu 6 soldados, não era soldado, era soldado da Força Pública, da Polícia Militar, feriu uma mulher com um tiro na coxa, teve um ricochete, pegou na coxa da mulher lá, eu conhecia todo mundo, cidade de Eldorado continua o mesmo tamanho até hoje, em torno de, eu acho que não tem mais de 3 mil pessoas na área urbana ali, tá? Então eu conheci o modus operandi dele, como executaram o Alberto Mendes Júnior, a paulada, né, a golpe de coronhada, etc. Eles sempre usaram armas. Até o próprio segundo marido de Dilma, né, que faleceu, o Carlos Araújo, ele falou que ele falou, tinha uma novela numa TV, e no final da novela, por 4, 5 minutos, alguém falava. Né? Eu até tentei falar, aquela oportunidade, não consegui, mas vi lá a palavra do Carlos Araújo, que ele
passou a lua de mel com o Dilma Rousseff, isso está em vídeo. E uma das as ações que ele praticava ali na região da Baixada Fluminense era roubo de caminhão de carga para distribuir a população, pegava armas em quartéis e expropriava bancos. Tá? E eu lembro uma vez, vocês falaram de Guarúcha ou Guaíba, me entrevistando, queria me entrevistar, eu participava muito, era muito ativo, né? E de repente, para inquirir aqui o deputado Jair Bolsonaro, Carlos Araújo. Eu fiz esse histórico e falei, você pegava caminhões, carga de caminhões, armas em quartéis, e dinheiro em banco, por favor, entrega aí, ou usava arma? Quantos morreram nesse incidente? Acabou a entrevista, obviamente, né? Sim. Então, a arma é um instrumento que o mundo não abre mão. Quando eu falei agora há pouco aqui, o que é um país armado hoje em dia? É um país que tem artefatos nucleares. Se você é contra, a favor, não interessa. Interessa que eles têm. Eu lembro que o Enéas falava isso nos anos 90 ainda, que o Brasil deveria ter uma bomba atômica, por exemplo. O Enéas falava isso aí, etc. Depois botaram na Constituição a proibição, tudo bem, deixar para lá. Mas eu vejo semelhante. Você não tem como, numa terra indígena, explorar alguma coisa, como, por exemplo, na foz do Rio Madeira, explorar o potássio. Eu não precisava ter negociado com o Putin, no começo do ano passado, a manutenção de fertilizantes para o Brasil, que nós temos aqui. Mas em tudo quanto é área rica em alguma coisa, tem uma reserva indígena. Como, por exemplo, costumo dizer que o Roraima, pelo mapa metodologenético, né, eles têm uma tabela periódica embaixo da terra. Para não me chamar de ignorante, tira os gases, ok, pessoal? Tira os gases, vamos me chamar de ignorante aí. Mas o resto que tem de material tem embaixo da terra. Mais ainda, Roraima tem uma coisa fantástica, que um cara que eu tenho muito carinho por ele, eu chamo ele de Macuxi, um tal de Deilson, lá, que mora lá em Roraima, e ele falou para mim sobre Vale do Rio Cotingo. Daí eu fui lá, sobrevoei de helicóptero e pousei numa aldeia, né? O que é o Vale do Rio Cotingo? Uma extensão de 12 quilômetros, numa diferença de altitude, né? Uma cota de 600 metros, um rio perene que tem água o ano todo, em volume constante. Ali você tem, no meu entendimento, não precisa fazer barragem não, né? Por outros métodos, você tirar a energia hidráulica, né? E abastecer, acredito, todo o norte do Nordeste, toda a região norte. Energia limpa. E isso você não pode fazer nada porque é uma reserva indígena. E quando eu pousei de helicóptero, fui conversar com as lideranças indígenas, e acredito, se quiser, o pessoal tem uma cabeça semelhante à nossa. É uma minoria, tudo bem, e quer se desenvolver. Para nós seria muito bom. Paga os royalties para ele, tá certo? Mas, presidente, teve uma invasão, de certa forma, pelo menos a informação que a gente tem, de garimpeiros. Muita gente que foi para lá de maneira ilegal mesmo. É o jeito certo de fazer de começar essa exploração? Não era melhor fazer isso de uma maneira que garantisse já desde o começo que tinha mais lei, mais vigilância, para evitar os conflitos, inclusive, que teve lá? A Constituição garante a exploração em terra indígena. Falta regulamentar. Nesse nosso projeto de 21 tinha isso dentro. Agora, eu não sou historiador, posso estar completamente equivocado aqui. Mas o homem é apaixonado por descobertas, né? Eu acredito que o Tratado de Tordesilhas de 1494 nós ultrapassamos com os bandeirantes, com bandeiras e com os garimpeiros, atrás da esmeralda, atrás de ouro. Isso fez com que o Brasil passasse de 1/3 para 3/3 o seu tamanho com esse tipo. Agora, quem é o garimpeiro? Meu pai garimpou por pouco tempo, poucos anos. E é uma coisa que está em você. Eu lá em Minhoaque, Mato Grosso do Sul, que eu servi por 3 anos lá, eu tinha um jogo de peneira, 4 peneiras e uma bateia na minha Brasília. E quando... Brasília? Carro meu era Brasília, dupla carburação. A maior desgraça que eu fiz, né? Porque a dupla carburação em terreno de terra, ela desequilibra toda hora, acaba consumindo muito mais, né? Então isso é uma coisa que está em você, né? Eu, por exemplo, em 1985, se não me engano, eu vi na televisão ouro na cidade de Saúde, perto de Jacobina, Bahia. No dia seguinte eu peguei mais 5 voluntários e fomos lá garimpar lá.
Até perguntaram quando eu botei, achou alguma coisa? Eu falei, tivesse achado, eu estava aqui. Então é uma coisa que desperta a tua atenção, a tua curiosidade. O homem atrás de riqueza, de aventura. Tá? Então eu acredito que o garimpo nos fez o Brasil desse tamanho que está aí. Mas não é uma coisa muito 500 anos atrás ainda? Mas se você pegar, se fala em garimpo na Amazônia, do... você pega as Guianas ali, tem garimpo lá. Até na Francesa. E ninguém critica o que eles fazem. Como é que, quanto de terra, nós temos 14% do nosso território demarcado como terra indígena. As Guianas, são 3, né? Cada uma tem quanto por cento? Quase nada. Né? As Guianas, as duas, eu tive lá em Suriname e tive também na Guiana mais à esquerda ali, que a inglesa ali. Descobriram petróleo há pouco tempo até lá. A reserva dessas dois países, né, é o equivalente às nossas reservas prospectadas até o momento. Então, uma riqueza fantástica. E levei para lá na viagem, até a primeira viagem interrompi, porque o falecimento da minha mãe, e depois eu voltei com o ministro Bento, foi gente da Petrobras também, e começou-se uma conversação sobre a Petrobras entrar para essa prospecção lá. Não sei como é que está no momento esse caso aí. Então é um país fantástico. Né? Agora você não respondeu a sua pergunta. Isso que eu ia falar, presidente. E os CACs? CACs e os clubes de tiro? Tem os CACs, é um esporte. Na época de 1920, tivemos a primeira medalha olímpica com o Guilherme Paraense. Né? Não é por causa disso. O esporte de tiro, eu tive nos Estados Unidos. Uma das vezes que estive lá, tirei com a pistola .50. Então aquilo é um fascínio. E não vejo maldade nenhuma em quem queira atirar. Afinal de contas, a esquerdalha nunca abandonou a ideia de, pela luta armada, conseguir alguma coisa. Você vê que agora mudaram bastante, né? E estão mais com mentiras para conseguir chegar ao poder. Ou subornando, ou fazendo outras coisas que a gente não concorda aí. Então não vejo nada demais. Eu, por exemplo, não consigo dormir desarmado. Fiquei chateado na questão agora da dita joias, né? Que tudo que se pegava lá no arquivo, estava cadastrado, entregava. E não gostei, fiquei chateado quando entreguei meu fuzil, que eu ganhei nos países lá do mundo árabe. E na busca e apreensão lá em casa, atrás do cartão de vacina, né? Estava lá, pedi minha pistola, entreguei, falei, mas tem um detalhe, eu tenho 3 mulheres dentro de casa. Eu sou representante da República, você bote uma guarda aí fora. Aí conversaram, uma hora depois resolveram deixar com a minha pistola. A arma de fogo é uma defesa. O senhor se sente mais seguro mesmo? Seguro, eu não consigo andar desarmado. Raramente eu estou desarmado, né? E quando o senhor foi assaltado, levaram uma arma sua? Foi em 1995. Existe, nada é perfeito. Eu tinha ido à praia uns dias antes e um filho meu, não sei qual foi, né? Ele me deu um golpe lá e eu tive um problema na costela. E eu estava andando com a minha moto, meio tipo assim, um cara que não tem muita experiência com moto, apesar de ter. No Rio de Janeiro você não vive, não passa uma semana. Tudo Rebouça, Avenida Brasil, se não for bom motociclista, tu vai morrer. Eu estava indo da Tijuca para Bento Ribeiro, e o túnel Noel Rosa ali, né? Quando eu parei a moto, um cara chegou, moto atrás de mim, o cara me deu uma pancada aqui atrás. Porra. Eu parei, o cara apontava para a minha cabeça, tá? Deixa a moto ligada. Eu desci a moto, confesso que dá um branco em você, não adianta falar que tu é machão, para mim deu um branco, pô, que a surpresa não é fácil, né? E eu estava pronto para reagir, né, esperando a oportunidade, o cara apontando, daí o cara botou a arma, abaixou a arma assim, o outro cara estava subindo na moto, daí o cara falou, volta que ele tem. Porque na carenagem da minha moto estava escrito Cap Bolsonaro 1720, era meu número de candidato. O cara viu que era militar. Daí o cara veio, levantou minha camisa, tá atrás da pochete tinha uma Glock, que tinha munição na câmara, ele tirou e passou, passa uma história na tua vida, né? Na cabeça. E foi embora. Eu sentei, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Ainda bem. Bem, 2 dias depois nós recuperamos a moto e a pistola na favela Roberto Carlos e Acari. Foi o 9º batalhão que, na verdade, recuperou isso daí. Mas o que aconteceu de fato, vamos ver depois, lá tinha um traficante, lá, um tal de Jorge Luiz, que era conhecido como dono de um harém, e talvez algum paraquedista lá
falou com ele que ele recebeu lá a moto e a pistola em troca de alguma coisa, né? Droga talvez, e resolveu, em 85, eu tinha no segundo mandato de deputado federal, daí foi telefonada para o 9º Batalhão da PM e o comandante, tal de Ângelo, se não me engano o nome dele, foi lá e trouxe de volta a moto e a pistola. Faltava apenas um cartucho. Agora, presidente, essa história que o senhor passou, o senhor mesmo passou, não é um motivo para ter pelo menos um registro mais rigoroso das armas que as pessoas são proprietárias? Tem que estar rigoroso demais. Tem um registro. É feito, não é qualquer um que pode comprar uma arma no Brasil. Era impedido comprar arma. Você pode ver, o PT não respeitou o referendo das armas. Está bem claro, pode ou não comercializar. E o não, né? O não pode, né? Eu resumindo, passamos a ter o direito de comprar munição. E o PT, como é que ele brecava isso aí? A comprovação da efetiva necessidade. Até o meu filho, Eduardo, essa semana, para renovar. Não foi o Carlos que teve? Carlos, para renovar, foi negado pela Polícia Federal. Se ele tivesse essa percepção, ele podia ter renovado antes de vencer o ano passado, não ia ter dificuldade. Então está na cara que a Polícia Federal foi orientada, né, certamente, não posso garantir, pelo ministro da Justiça, esse que entra em comunidade, que eu não vou com carro blindado, mas ele vai, não sei qual poder que ele tem, de ser imune a possível ato de violência nessas comunidades. Onde ele foi, você puxar os registros aqui, há aproximadamente 10 anos, teve um Flamengo, um Botafogo e Santos, e um santista retornando, entrou lá e foram alvejados, foram feridos, não morreu ninguém, mas foram feridos. Ninguém perguntou, ninguém falou, para aí, não, meteu fogo logo, mas tudo bem. Então, o Flávio Dino tem esse poder aí, talvez, aí de um repelente, entendeu, né? Repelente contra antibala, aí. Você pode ver, o meu filho, se você pegar as imagens do caso Adélio, em Juiz de Fora, você vê o Adélio chegando perto de um carro nosso, né? E do nada meu filho entra no carro. Ele ia para ser meu filho, talvez para executá-lo ali. Porque uma coisa é se matar você, está fora de combate. Se matar um filho teu, talvez ele fique fora de combate também. Teve também o Adélio indo no mesmo clube de tiro em Santa Catarina do meu filho também lá. Tá? E muitas vezes eu já recebi, antes de ser presidente, ameaça, nem divulgo. Não vou ficar chorando, estão me ameaçando aí. Até porque quer fazer uma ameaça. Sim, meu pai sempre dizia... Fator surpresa, né? Meu pai faleceu em 95. Não se preocupe quando tem barulho, se preocupe com o silêncio. Então, experiência de vida. Agora, uma perseguição em cima da família, não deixa de continuar sendo, em todos os aspectos, até essa questão de armamento. Você pode ver, quando você sobrevoa a parede, olha para fora, você vê muitas vezes até à noite, né, uma luzinha escondida lá. Como é que pode aquele cara viver desarmado naquele local? Não é de onça, não, que quase não tem mais por aí. Mas viver desarmado num local como esse aí. Hoje em dia você não vê. Você viu que caiu muito a questão de furto e roubo de defensivos agrícolas, Você não viu o MST trabalhando, agindo comigo. O MST ficou... Tomamos outras medidas, mas o armamento ajudou a inibir o MST. Presidente, o senhor falou agora há pouco, 2 vezes a palavra perseguição, né? O senhor se sente perseguido após ter deixado a presidência da República? Olha, não precisa eu falar, você vê isso aí. Por que inelegibilidade? Eu entendo que triste é o país que condena seus cidadãos, né, não por erros ou falhas, condena por virtude. O que eu vejo do meu governo, 4 anos, praticamente 2 vou separado por causa da pandemia e outras coisas, nós entregamos o Brasil melhor do que recebi em 2019. Né? E desde quando assumi, vai dar um golpe, vai dar um golpe. Que golpe? Se tivesse que dar um golpe, daria durante o mandato. E não uma semana depois de ter deixado a presidência da República. E aí, a questão do 8 de janeiro, até isso vai fazer parte da pauta, né? 8 de janeiro, o que aconteceu? Os acampamentos praticamente estavam murchando, né? E daí, na quinta para sexta, começou via mídias sociais uma convocação para Brasília, que todo mundo estava sabendo o que estava acontecendo. Estava fora do Brasil, estava sabendo, vendo. Você não acha nas mídias sociais nossa, que é muito ativa,
dos 50 e poucos milhões de seguidores, logicamente, que você soma todas as redes. Então, tem uma principalmente 30 milhões de seguidores nós temos. Não tem nada de nós estimulando fazer isso ou aquilo. Eu resolvi, dia 30, ir embora, jamais ia passar, mesmo se fosse um segundo mandato meu, não concorreu, jamais passaria a faixa para alguém com um passado do atual presidente que está aí. Jamais. Jamais. Até da forma como ele foi tirado da cadeia, da forma como ele foi descondenado para driblar a lei da ficha limpa, né? E depois tudo o que aconteceu também é como o TSE tratava as questões interessadas a mim, é ele, um comportamento completamente favorável ao outro lado. Tá? Mas eu considero as eleições do ano passado página virada aí. Presidente, o senhor disse que nunca quis estimular isso, o 8 de janeiro e tudo mais, mas tem um episódio lá de 2020 que o senhor compartilhou no seu YouTube, no seu Facebook, no seu Twitter, uma entrevista de Ives Gandra falando do famoso artigo 142 da Constituição, falando de intervenção pontual e tal. O senhor não estava ali sugerindo que aquilo era um caminho bom para o país? Vamos voltar para 16? Foi o ano do impeachment da Dilma. Eu era deputado federal. Até meu voto ficou muito conhecido lá pelo impeachment. E uns 200 deputados usaram da palavra por 5 minutos antes do impeachment da Dilma. Até começou por volta de quinta-feira, se não me engano, 3 dias depois é que houve o impeachment da Dilma. E eu ocupei a tribuna por 10 minutos. Em 2017, a Dilma já fora, o ex-comandante do Exército, né, era comandante, o Vilas Boas, comandou o Exército naquela época do impeachment da Dilma, ele falou que a auxília parlamentar dele, do Exército, foi procurada pela esquerda como é que o Exército encararia um estado de defesa. Pô, ninguém falou, ninguém discutiu nada, tá? A defesa. Quando você fala estado de defesa, sítio, 142, intervenção federal, tudo é remédios previstos na Constituição, que a iniciativa não pode ser do presidente, mas tem a colaboração do parlamento brasileiro. Quando você fala, por exemplo, estado de defesa e sítio, você tem que ouvir os conselhos, mandar para lá. O artigo 142 é quando há um poder desequilibrado, você toma a providência, mas também não é isso, qualquer poder pode tomar uma medida nesse sentido. Mas se perguntar para o povão o que é o artigo 142, você não sabe. Sim. Você não sabe. E quando se fala em artigo 142, a Veja mostrou, acho que 2 ou 3 páginas da parte final do que seria o 142. Seria bom que se voltasse o corpo, porque ninguém assinaria o artigo 142, o estado de defesa, o estado de sítio, se não tivermos considerando antes. Por que fazer aquilo? E outra, quando se fala em possível golpe com respaldo na Constituição, quem fala isso aí é uma pessoa que não está interessada em buscar a verdade de um momento. Tá? Da minha parte, houve alguma assinatura de qualquer documento? Não houve nada. Eu convoquei os Conselhos da República da Defesa para tratar esse assunto? Não. Né? Agora, o que muita gente queria era eleições limpas e transparentes o ano passado. Você pode começar a analisar essa história. Teve algum momento da presidência, principalmente ali naquele que estava muito quente, 2019, 2020, que o senhor acordou um dia e falou, eu preciso invocar esse 142, eu vou. Não. E, presidente, deixa eu aproveitar aí. O que acontece? Quando você fala, isso aí poderia ser levado como um golpe. Dar um golpe é a coisa mais fácil que tem. Quer dizer, você tem que fazer alguma coisa, o duro é o after day, é o dia seguinte. Como é que o mundo vai se relacionar conosco? A gente tem experiência de países que tomaram medidas de força, né? As consequências são péssimas. Eu sempre falei, eu que lancei aquele slogan das 4 linhas. Você não vê uma ação minha fora das 4 linhas. Dizer para você que eu não fiquei, na minha intimidade, revoltado quando o Ramagem não pode assumir a PF, fiquei revoltado. Mas não busquei contornar, mas não uma medida drástica. Tá? Além daquilo, você vê hoje em dia, quem é o chefe, o diretor-geral da PF? Você é um amigo íntimo do Lula. Comigo não foi possível. A mãe diferente. Então eu fui discriminado ao longo de todo o mandato. Com todos os problemas que nós tivemos, ainda os números dizem isso aí, entregando o Brasil bem melhor. Imagina se não tivesse tido pandemia, guerra lá fora, crise da Argentina, como é que o Brasil não estaria conosco? E até no momento
em grande parte, o governo ainda vai indo na economia com o vento de cauda que vem do meu governo para cá. Porque eu escolhi uma coisa que ninguém acreditava. Né? Eu mesmo chegou um momento de duvidar, será que vai dar para resistir? Não ache você que quando eu escolhi os ministros, durante a transição, não foi nenhum depois da posse, durante a transição, vinha gente, peso pesado do parlamento, mas eu quero a Caixa Econômica, eu quero as diretorias tais do BNDES, aquele ministério, senão você não vai governar. Tá? Eu nunca gravei ninguém, mas se tivesse gravado, daria uma coisa para arrebentar aí a República e começar do zero, o renascimento da República. Conseguir segurar isso na unha lá dentro, sozinho praticamente, com um ministério muito bom na questão técnica, mas devendo muito na questão de experiência política. Né? Eu falo alguns nomes, sempre falava alguns nomes, com raras exceções, ninguém tinha experiência política. Os próprios ministros palacianos meus eram pessoas que tinham suas qualidades, mas não sabiam conversar com o parlamento. Foi erro. Se eu tivesse começado aceitando ministro de um partido ou outro, os outros iam se rebelar. Eu não tinha como governar o Brasil. Mas entendo, dado o conhecimento técnico dos ministros, eu pude vencer a pandemia. Senão não conseguiria ter vencido a pandemia, porque as consequências não é apenas, a gente lamenta as mortes, teve no mundo todo. Era a questão econômica. Como é que, se eu não tivesse um ministro, um presidente da Caixa, por exemplo, como eu tive, para tratar da questão do auxílio emergencial, que o auxílio emergencial, não faltou gente de fora, manda dinheiro para as prefeituras. Imagina como seria a festa da corrupção, que pese a maioria dos prefeitos serem pessoas honestas, mas seria a festa da corrupção. Tá? Então, vencemos esse momento graças a esse tipo de ministros que nós tivemos, completamente diferente do que a gente vê hoje. Aqui é uma verdadeira luta, né, por indicações e espaço no governo por parte de alguns partidos políticos. Agora, presidente, eu queria só perguntar uma questão sobre o Mauro Cid, Então, já que a gente entrou nesse assunto. Pelo que o senhor falou para a gente, o golpe não foi discutido, não foi sequer pensado. não, aí? pensado, todo mundo pensa. Você não pode, de vez em quando, alguém falava alguma coisa, agora ninguém tentou me convencer. Nem o Mauro Cid, né? Não, quem é o Cid? Ele é o chefe da assessoria parlamentar. São 4, né? Uhum. Foram indicados pelos respectivos comandantes de força. Eu quero aquele capitão. Não, tá certo. E o Cid é uma pessoa que, qual o grande sacrifício dele? O telefone dele passou a ser um telefone público, uma caixa de mensagem. Uhum. Quem queria, nas Forças Armadas, quem tinha qualquer problema, como é que está o presidente, ele vai em tal formatura, não vai, emenda, não sei o que lá, tudo, transferência de tudo que era no telefone dele. O telefone dele, tanto é que se ele tivesse maldade, ele teria, de 3 em 3 meses, apagado tudo, sumido do teu telefone, até que ficou aberto. Agora, presidente, aquela troca de mensagens entre o Cid e o... Perdão, qual o nome? Ailton. O Ailton, exato. Olha, primeiro, dá a sensação de que, num certo momento ali, que o Ailton fala, não vai ter nada. Ele fala para o Cid. Dá a impressão que estava borbulhando ali à sua volta e que tinha gente fazendo pressão para o senhor tomar uma decisão. O senhor pode contar um pouco esse bastidor? Você tem que saber quem é o Ailton. No início do ano 2000, ele foi excluído do Exército num conselho de justificação. E foi embora sem ganhar nada. A esposa dele da época passou a ser pensionista de marido vivo. O Ailton sempre foi tinha muitas limitações. Né? Já veio candidato várias vezes a cargos no Rio de Janeiro. Nunca conseguiu chegar perto. Tá? Tanto é que tem uma mensagem do Ailton, minha para o Ailton, falando mais ou menos o seguinte: Ailton, eu não posso nem falar o seu número. Você é meu 02, 01 era negão, porque os dois são negros, afrodescendentes, né? É bastante peculiar a cor da pele deles. O Ailton é um paraquedista. E costuma-se dizer, né, você pode perder tudo no Exército, menos o diploma de paraquedista. Então, sempre em eventos militares, em especial no primeiro paraquedista, está lá o Ailton conversando com todo mundo, fala. Coitado, não tem condições de juntar meia dúzia de pessoas. Mas desculpa, não era do Ailton que eu estava falando. Essa mensagem é do Lavan. Eu nunca tive contato com o coronel Lavan, nunca tive contato com ele. Sei que ele é primeiro de turma,
E o Cid passou a ter amizade com algumas pessoas e ter a liberdade de falar o que bem entender. E é comum você, muitas vezes, falar uma coisa que você não queira falar, e depois que acontece, você se arrepende. Tá? Jamais, então, alguém ia tratar de golpe por telefone, mensagem, Em volta do senhor, naquele final de 2022, não tinha, então, um entorno borbulhando, querendo que o senhor fizesse alguma coisa? O que nós procuramos, eu falei, dentro das 4 linhas, o que foi possível para a gente ver se houve algo errado por ocasião das eleições. E quando o nosso partido viu que poderia ser questionado alguma coisa, e foi questionamos, via... Como é que é o nome do termo, meu Deus, não é? Uma petição. Em poucas horas depois, ela foi indeferida e nos coube uma multa de 22 milhões de reais. Você nunca viu isso no lugar nenhum. Isso é um abuso. É aquela decisão da Alexandre de Moraes no final do ano. Não tem como entender. Daí vamos recorrer, peraí, recorrer a multa vai ser 100 milhões agora. Ou seja, o Alexandre de Moraes resolveu. Se me falar, aqui não tem problema, está tudo certo, e quem falar é multa, e só faltou falar cadeia. Agora, vale a pena aprofundar um pouquinho esse assunto aí. Né? O que aconteceu em 2018, no segundo turno? Chegou no TSE um papel, né? Falando de fraude nas eleições. Bem, só frauda quem ganha. Já não vai fraudar para perder. A presidente era a senhora Rosa Weber. Ela determinou um inquérito. E deu carta branca à Polícia Federal para descobrir onde estava a fraude, para vamos dizer, para impedir a minha posse. E com razão, se tivesse fraude. Com razão. Em poucos dias, o TSE forneceu o que a Polícia Federal quis, menos uma coisa. Né? E assinado essa documentação por senhor Giuseppe Giannini. Bem, e esse inquérito foi aberto, eu não sabia. Estava sendo investigado por fraude. Nunca fui chamado a falar sobre possíveis fraudes em 2018. E o tempo foi passando. Eu sempre, desde 2012, eu comecei a discutir a urna eletrônica, então não é de agora. Tá? E daí alguns falavam, como é que está preocupado se você se elegeu nessa urna? Bem, foi passando o tempo, daí foi 2021, tomamos conhecimento desse inquérito, e o deputado Felipe Barros, do Paraná, trouxe esse inquérito para nós, conseguindo junto ao delegado encarregado do inquérito, que entregou para ele, mediante ofício, porque ele estava no grupo lá da PEC que tratava do voto impresso, que era da deputada Bia Kicis. Acho que ele era o relator, se não me engano. Ele era o relator da PEC Ele pediu oficialmente na comissão especial. E o delegado entregou para ele. Entregou para ele um documento ostensivo. Eu tomei conhecimento de coisa ali que deixava careca de cabelo em pé. E eu divulguei isso numa live e na reunião com os embaixadores. Você pode perguntar, por que com o embaixador? Porque 2 meses antes o Fachin tinha tido uma reunião com o embaixador. Tá? E esse inquérito serviu de base para me tornar inelegível. Como ataque, tudo passa a ser ataque. Eu olhei todo para você, eu estou te atacando. Tá? Ataque como algo contra o Estado Democrático de Direito. E esse ataque que eu fiz a leitura, explanei para os embaixadores, né, o que era aquele inquérito. E então, logo tudo isso aconteceu, o inquérito não tinha qualquer classificação sigilosa, passou a ser sigiloso. E o TSE disse que eu divulguei algo sigiloso. E não é verdade, é mentira. Né? Tanto é que o delegado encarregado do inquérito foi ouvido pela Polícia Federal e falou, não, eu entreguei para o Felipe Barros que não tinha classificação sigilosa. Tanto é que a Corregedoria da Câmara fez a mesma coisa, no tocante a preservar o Felipe Barros. E foi feito isso aí. Então eu fui condenado em cima do inquérito que você não tem conhecimento dele. Você não tem conhecimento dele. Até a antivéspera do meu julgamento, a minha defesa era segredo de justiça. Conseguimos nas vésperas, tudo bem, não tinha mais tempo para falar muita coisa. E hoje em dia,
Você condenou uma pessoa, o inquérito você não tem conhecimento dele. O senhor teme o Alexandre de Moraes hoje, depois de tudo que aconteceu? Olha, só possíveis arbitrariedades. Fora isso, não tem que temer ninguém nesse país. Nem ele a nós, nem nós a ele. Isso é uma democracia. Se você passar a intimidar as outras pessoas, daí realmente você está, não com uma, com dois pés, né, fora das quatro linhas. Eu lamento hoje a prisão do Cid, por outros motivos, 2 outros assessores meus, bem como 250, quase 300, continuam presos ainda. E quase que toda semana eu recebo vídeo de crianças que têm os pais presos, sem motivo aparente, até porque ninguém vai dar golpe num domingo, com cadeira vazia, desarmado, e sem uma pessoa para coordenar tudo isso aí. O próprio ministro José Múcio da Defesa, a questão dos 40 dias, ele falou que o 8 de janeiro não existia uma pessoa central. E quem fez o quebra-quebra não era quem estava em acampamento, palavra do José Múcio. Até você ver a questão as primeiras imagens vazadas do 8... Vazada não, porque o governo liberou, foi daquele cara com a minha camisa, né? Uhum. Jogando o relógio no chão. Que foi divulgado no Fantástico, se não me engano. Exatamente. Sempre a Globo está em primeiro lugar lá. E logo depois, a CNN divulgou outras imagens que falaram, começaram a acusar, foi militar que vazou, foi não sei quem que vazou. Parece que não botaram a culpa em mim nesse negócio, não. Mas a imagem do chefe do GSI, o G. Dias, né, lá dentro, uma boa. Sim. Uma boa. O senhor acha que o senhor podia ter dito ou feito alguma coisa que impedisse o 8 de janeiro? Olha só, tivemos um acampamento de 500 dias aproximadamente na sede da PF lá em Curitiba. Qual o melhor lugar, no meu entender, o pessoal queria protestar? Se ficasse aqui acampado na espada do Ministério, eu acho que seria pior. Então fica longe, afastado. Tá? Por 2 momentos, essas pessoas erraram a vir aqui para a área mais central. Primeiro foi 12 de dezembro, na sede da Polícia Federal. 12 de dezembro, né? 12 de dezembro, né, da Polícia Federal. Até que você vê lá um ônibus queimado, etc. Que foi aquele quebra próximo do Brasília Shopping. De gás por aí. Nosso pessoal, quando faz manifestação, tu não acha um palito no chão. E mais, você vai na CPI lá da Câmara Distrital, você vê o coronel Neymer, se não me engano, né, falando que quem fez aqueles atos de vandalismo do 12 de dezembro era o pessoal que estava em hotéis. Daí, quando a CPMI, por requerimento, pede para que os hotéis forneçam a relação de quem tinha ocupado os hotéis. E, obviamente, ia entrar quem pagou a conta. Sim. Falou tanto de financiadores, bem, a CPMI, que tem a maioria do governo, não autorizou essa relação dessas pessoas. A CPMI do Senado, Câmara. Do Senado, a CPMI nossa aqui. Aí você vê que o governo está extremamente interessado no que se apure nada. Ele quer que continue valendo a narrativa dele como se fosse um golpe. Isso não existe. Logicamente, a gente sabe que o pessoal quer chegar a mim. Essa última pedido de um subprocurador do MP, a relação dos milhões de pessoas que me seguem, voltaram atrás, caiu para 250 aproximadamente. Agora, tem gente que me segue que é da imprensa, não gosta de mim, olha, me segue, é natural. Tá? Agora, foi tão escandaloso o pedido de dezenas de milhões de nomes que o MP voltou atrás. Ou seja, se a verdade, a vontade de buscar a verdade viesse a prevalecer, você rapidamente já teria, primeiro, colocado em liberdade essas pessoas todas que estão presas aí. Então, são pobres, né, pessoas que se viram tentadas a entrar no parlamento. Tá? Não era para ter entrado. Era para, quando muito, ficar por lá de fora, quando muito, me entendendo? Nem para sair da região do acampamento. O acampamento estava se esvaindo naqueles início de janeiro. Foi aquela dose extra que foi alguém teve essa ideia, e das mais de 100 anos que vieram para cá, a grande maioria vieram bem intencionados. Uma minoria que veio para fazer realmente o que fez. Você tem uma personalidade, uma loura aí de uns 30 anos de idade, casada com um cara barbudo, que temos as imagens, roubou, ela
vibrando. Uhum. Missão dada é missão cumprida. E tem um vídeo dela anterior, ela descendo a lei em mim, me chamando de um montão de palavrões. Um montão de palavrões. Então, não quero me associar a ela, que não existe. Sabe? Eu posso... Vamos mudar um pouco de assunto? Vamos mudar de assunto? Vamos lá. É porque, enfim, né? Vamos falar um pouco de futuro aqui. Senão... Eu tô olhando aqui porque senão a luz acaba e a gente fica aqui. E só para uma explicação, e só para a gente ter uma explicação, durante a entrevista a gente tem chamado presidente porque também é um hábito, né? Sempre a gente trabalha com uma autoridade, sempre fazendo a referência ao cargo mais alto. Presidente, reforma tributária. No primeiro momento, se falou que o senhor não era necessariamente contra a reforma tributária, era contra a falta de discussão sobre esse tema. Mas agora parece que já há uma discussão, já há um pensamento de mérito, né, de que, de fato, esse texto que foi aprovado pela Câmara não é o ideal. Qual é a sua visão sobre esse texto e o que pode melhorar e o que tem de falha? E tem alguma pegadinha nesse material que foi aprovado pela Câmara? Você fala em reforma, o que o povão que está aí pensa? Pô, vai melhorar o meu lado. Eu vinha fazendo, eu falei com o Paulo Guedes, eu fiquei 28 anos dentro do parlamento, a gente não consegue aprovar uma reforma tributária. No final, você conflita interesses, estados, municípios, empresarial, agronegócio, o próprio governo, e não dá em nada. E nós fomos fazendo nossa reforma com o tempo. Por exemplo, nós pegamos 4 mil produtos que pagavam IPI e reduzimos 1/3. Nós, por exemplo, imposto de importação de pneu de caminhões, de peças de tratores, jet ski, veleiro, material para energia solar, muitos medicamentos aqui no Brasil, nós fomos diminuindo a carga tributária. E passamos a arrecadar mais mês a mês, porque a tal da curva de Laffer, que potencializa a sonegação, o pessoal começou vamos colaborar. Fizemos voltar, inclusive, a informalidade, que a pandemia acabou com a informalidade, praticamente, deixou esse pessoal na lona. Então, a nossa ideia no corrente ano é continuar esse tipo de trabalho. O Paulo Guedes falou até antes das eleições que, olha, reduzimos 1/3 o IPI, mas temos margem para reduzir todo o IPI. Nós fomos ao parlamento, ninguém baixou o combustível na canetada. Os combustíveis subiram de preço no mundo todo. Né? Pandemia, depois a guerra. E nós botamos um teto no ICMS. 17%. Tinha estado que cobrava, teve aquela PEC dos combustíveis, tudo aumentado pelo Congresso. 35%, mais 2% de fundo de combate à pobreza, dá 37%. Então tinha estado aqui no Brasil que você pagava só de ICMS R$ 2,32. Você fez essa conta e marcou. Cada litro de gasolina, R$ 2,32. Bem, botamos limite também na questão da energia elétrica. Né? E o Brasil passou a arrecadar mais. Botamos na lei, se o Estado for penalizado mais de 5% do preço do ICMS, nós bancamos a diferença. Ninguém pediu socorro para a gente. Que depois aconteceu esse ano. Então nós começamos a mostrar realmente o que é uma reforma tributária. Zeramos grande parte do produto da cesta básica. Então demos a nossa costa de sacrifício, a nossa dívida, nosso serviço da dívida começou a apontar para baixo. Né? Chegamos lá atrás a ter 2% na taxa Selic, uma coisa que ninguém acreditava. Bem, o Brasil começou a dar certo por aí. O Paulo Guedes tinha algumas ideias de se porventura viesse cobrar alguma coisa, diminuísse na outra ponta. Estava muito bem feito. Bem, infelizmente aconteceram as eleições e de lá para cá desandou um pouco a questão da economia. Se bem que eu digo, né, tem um vento de cauda que ainda existe do nosso governo. O próprio Tarcísio me disse hoje nós chegamos a contratar R$1 trilhão ao longo de um pouco mais de 10 anos de investimentos aqui no Brasil. Porque o Brasil realmente é um local que você tem como investir aqui. Sim. Agora, quando o mundo vê chegar uma pessoa que fala, eu tenho orgulho de ser comunista, você dá uma refreada nisso aí. Tá? Eu recebi o pessoal perseguido pelo Maduro. O Lula recebeu com um tapete vermelho o ditador aqui no Brasil. Uma diferença enorme. E a Dilma passou 2 anos sem receber as credenciais do embaixador israelense. Nós não tivemos problema nenhum com o mundo. Tinha problema com a China. Quem a China mandou para cá, eu falei sempre, falava sempre que o último foi o França, né?
Relações Exteriores. No máximo 30 dias vão receber as credenciais do pessoal. Eu recebi. Uma vez até ia extrapolar o tempo, liguei, Mourão, trabalha um pouquinho, Mourão, está meio folgado, vai trabalhar um pouquinho, recebe as credenciais por nós aí. Para o pessoal ter plenos poderes começar a trabalhar aqui no Brasil. O Brasil, acho que talvez seja o país que tem mais, um dos países que tem mais embaixadores no mundo aqui dentro, dado o interesse e a grandiosidade do nosso Brasil. Presidente, sobre a reforma, mas o senhor vai trabalhar para que Olha só, aconteçam vamos lá. mudanças lá no Senado? Lá no Vamos Senado. lá. Tá, eu tenho conversado com o Rogério Marinho, a Helena Cristina, o Jorge Seife. A gente vai conversando com essas pessoas do nosso partido. O Portinho também. Então, qual é a ideia? Você não pode dar uma carta branca para ninguém. Muito mais para quem tem o passado, né, que tem o atual presidente. Não dá. O Paulo Guedes não participa mais Não, o Paulo Guedes, eu acho que ele está fazendo a coisa certa. Está mergulhado, está lá. Que, logicamente, ele causaria mais tumulto do que eu. A gente não quer ser responsabilizado por possíveis fracassos aqui na economia do Brasil. Se bem que eu não vejo como dar certo a maneira como ele está conduzindo. Não tem limite, nós podemos ter o maior IVA do mundo, tá? Tem aí o imposto de carro, O IPVA. o IPVA ecológico, você pode ter IPVA ecológico. Só acredito que a gente vai ter o maior IVA do mundo? Podemos ter. Você não tem certeza de nada. A certeza que você tem é que ele não vai fazer uma reforma para arrecadar menos. E, na verdade, o que interessava para o PT a curto prazo era o voto de qualidade no CARF. Eles conseguiram fazer isso aí. Que foi uma mudança que o senhor instituiu no seu governo, que agora eles reverteram agora via medida provisória. Em dúvida pro réu. O governo arrecada demais, em dúvida pro réu. Agora, em dúvida, não vai ser pro réu. O voto de qualidade é do governo, ele pode ou pegar o dinheiro... Em dúvida pro Haddad. Ou negociar. Virou em dúvida pro Haddad. Ele pode pegar o dinheiro ou negociar. Você pode ver. Um dos trabalhos do Rogério Marinho, que quando estava lá secretário do Paulo Guedes, ele revogou umas 5 mil normas regulamentadoras. Eu costumo contar a história do banheiro, né? Chego da tua empresa, vou lá no banheiro, tinha 40 e poucos itens a ser observado. Altura da pia, rugosidade do papel higiênico, ventilação, largura da porta. Né? E ali, dificilmente, não ia ganhar uma multa no banheiro. Daí, o que o fiscal podia fazer? Ir para o bom senso ou te chamar num cantinho para conversar. É uma minoria que faz, mas faz. Quando nós revogamos tudo isso, você começa a dar um respiro para o empreendedor no Brasil. A mesma coisa. Você vai cortar a região de Matopiba, você vai cortar, por exemplo, a folha da carnaúba para cera. Já tivemos, né, ações no MP do Trabalho que a gente busca conversar, um bom senso, e um dos caras tem uma multa. O total das multas é R$200 mil. Esse cara nunca mais vai pagar essa multa. Tinha que ter um banheiro químico. Pô, o cara está lá cortando a 40 e poucos graus de temperatura, cortando a folha de carnaúba. Ele vai dar R$200 para usar um banheiro químico? A mesa dele que ele faz a refeição é uma mesa improvisada. Aí vai no alojamento, a espessura do colchão. Muitas vezes você não dorme nem em colchão, você vai em palha. Eu sou caipira aqui do Vale do Ribeiro. Aqui, tá? Sei o que é, seja, dormir no carro, em rabo de mutum. Tá? Quem sempre exerce sabe o que é isso aí. Então, isso aí nós fomos facilitando. Conversei com o Salles atrás, Salles. O que a gente pode fazer para acabar com uma verdadeira indústria da multa que está vendo no campo? Chama o pessoal, a primeira medida é advertir, depois que é multar. Então, reduzimos as multagens sem ferir a legislação. Agora, o senhor e esse grupo de senadores com quem o senhor está conversando, vocês querem emplacar alguma coisa bem precisa? Assim, não, o que a gente quer? O que o pessoal quer? E o que pode ser feito no texto? Querem votar favorável com algumas condicionantes. As condicionantes não é ministério e nem emendas. É botar limites. Por exemplo? Por exemplo, nós não gostamos de ver lá o imposto progressivo na herança. Você tem uma fazenda de X hectares. Uma pessoa tem, a pessoa falece. Vai a herança para a família, vamos supor que tem que pagar 20%. Não vai pagar. O que pode acontecer? 20% da fazenda vai para a reforma agrária? Aí seria, como botei num panfleto meu que eu botei nas mídias sociais minha, é o comunismo com as armas do capitalismo, da democracia. Quem é que vai ter o prazer de acumular alguma riqueza? Nenhum. E a partir de quanto o imposto vai ser progressivo? 1 milhão pode ser muito para mim e pode ser pouco para você. Não, para mim é muito.
Ô, Greve, você não seja Olha, modesto, Greve. Tem spoiler. Então isso daí, você vai inibindo o capitalismo. Né? As pessoas vão começar, poxa, eu vou trabalhar com o que sobra do seu trabalho, depois de tudo imposto que você paga ali, em cima daquela grana, lá no futuro vai ter uma nova tributação. E você vê o Haddad falando, o filho do cara que tem tantos milhões é um parasita. Ué, teu filho trabalhou na tua empresa, passou a ser parasita, e trabalhou sem carteira assinada, trabalhou colaborando com o pai, etc. Né? Não é dessa forma. Até porque eles não têm exemplo de nos dar de grandes empresários que são comunistas, são socialistas no Brasil. Não tem. Quando aparece uma aí, ela vira de bilionária para milionária rapidamente. Presidente, imposto sobre grandes fortunas que eles estão tentando implantar. Contra isso porque vai acabar fugindo do capital. Se eu não me engano, o Mitterrand, uns 20 e poucos anos atrás, se não me engano, na França, ele instituiu isso aí e o capital foi para a Rússia. Se eu não me engano, uma história parecida com isso aí. Você vai acabar fugindo do pessoal. Eu vou aqui em cima do Reagan, né? Ele falou, olha, ninguém vai combater a pobreza, né? Tornando os ricos pobres. Não é por aí. Tá? Ainda bem que tem gente em fortuna do Brasil que investe. O cara investe em um montão de lugar, gera emprego. E falando em emprego, só aproveitar só um ponto, presidente. Uma das questões da reforma tributária foi justamente o Tarcísio de Freitas, que no primeiro momento teve aquele desentendimento, né, porque ele conversou com o Haddad para que fossem feitas algumas alterações. O senhor conversou sobre esse assunto com o Tarcísio, e o Tarcísio vai trabalhar também para esse tipo de mudança nessa fase agora no Senado, presidente? Olha, o Tarcísio é uma pessoa fantástica, um gestor fenomenal. Uma pessoa pura até, né? Eu acho que ele não vai gostar de eu falar isso aqui, uma pessoa pura. Né? Mas ele tem uma pureza na política. Uhum. Ele, acredito que ele tinha propostas para ganhar alguns milhões por ano aí fora na iniciativa privada. E eu convenci ele a dar sua cota de sacrifício como candidato aqui em São Paulo. Ele tinha preocupação, mas como é que eu vou chegar? Eu sou carioca, torcedor do Flamengo, não conheço São Paulo. Mas é uma pessoa que você bota o Estado de São Paulo, no mapa do Estado de São Paulo aqui, dá meia hora para ele. Daí você volta, os pontos mais importantes, ele fala para você as cidades mais importantes, as rodovias, as hidrovias, né, tudo, a centro geográfico. É uma pessoa que tem uma cabeça fantástica e é um gestor. É muito mais fácil para ele administrar São Paulo do que para mim, por exemplo. Uhum. Porque ele sabe como fazer. Ele não vai depender de ninguém no tocante a isso aí. E qual a visão que ele teve? Quando eu falo em certa inocência, político, pureza. Inocência, não é eu ver o teu papel, é eu olhar primeiro para a tua cara e falar, esse cara não tem boa coisa embaixo do braço dele, eu conheço esse cara. Pode olhar aqui que essa gente pergunta, eu fiz todas aqui. Então, por exemplo, até dar um exemplo, né? Eu falo o seguinte, quando eu tinha dúvida para votar um projeto importante, eu olhar para o painel, o que o PT está indicando? Sim, eu voto não. Porque não tem boa coisa dali, não tem. Como é que você vai fazer um país crescer sem liberdade econômica? Uhum. Sem falar que você, ao você se empenhar em trabalhar, você vai produzir riqueza e vai angariar riqueza também para o seu futuro. Você pode ver, quando eu zerei os impostos do jet ski, agora vão voltar a cobrar 18% imposto de importação do jet ski. Ah, isso é para rico. Não, o jet ski, quem está na marina toma conta do jet ski. Você pega, por exemplo, eu zerei os impostos de veleiros também. Você pega a Europa, tem em torno de 7 milhões de veleiros. Cada veleiro, de forma direta ou indireta, são 2 empregos. Aqui é a mesma coisa, que é um país de água. É coisa que você não saiba, talvez, junto com o Tarcísio, né? A cabeça é dele. Eu dou sugestão, vai Tarcísio, né? E ele gosta. Ele facilitou a habilitação de hidroavião. Uhum. O que eu falei na época? A imprensa não dava muita atenção para isso, muita pancada o tempo todo, mas deixa para lá. Eu quero que o gringo venha visitar a Amazônia com o seu hidroavião para pescar, para ver que lá não pega fogo. Diferentemente, aconteceu no Canadá agora. Uhum. O que acontece na Califórnia, nos Estados Unidos. Uhum. O que aconteceu na França há pouco tempo. Aqui você não fala nada. Quando eu falo em Pantanal, eu não vou falar de boi bombeiro aqui, porque o pessoal não vai entender nada, né? É aquela teoria do Ricardo Salles. Você passou a proibir o boi de pastar. Uhum. Então, uma forma ali de estrume de vaca não faz mal nenhum
pegando fogo. Você vai pegar porque é muito seco, só no local, do que alguns acres, né, de terra com capim em cima, com a massa orgânica ali em cima, ali, perfeito, combustível, pô. Mas Então, sobre a reforma, o Tarcísio vai ajudar nesse trabalho, tem não? que colaborar, Tarcísio, tá? Ele não vou dizer que ele errou, não. Tá tudo bem entre vocês, então? Sempre teve tudo bem, não pode ter problema entre nós, né? Ele, por exemplo, focou muito os interesses de São Paulo. Quando fala do Conselhão, tem 3 propostas dele, ele falou, eu acho que você botar 3 filtros até chegar em você. Para mim, eu acho que não é o suficiente ainda. Quando você fala do Conselhão, são 27 unidades da federação. Tem a participação das regiões. Você pega, por exemplo, o Nordeste, 9 estados. Norte, 7, 16. 16 contra 11. Dá um desequilíbrio para o lado de lá. Vai dar uma certa liberdade para o governo destinar mais recursos para onde interessa para ele. Se bem que ele botou critério de população. Ele pôs o critério de população. É isso? Mas sempre fica preocupado com o veto por lá. Eu sei que PEC você não tem veto. Mas a preocupação de uma forma de burlar isso aí numa lei complementar. Mas então, pelo que eu entendi do senhor falando, a estratégia não é barrar a reforma, mas é conseguir pôr tirar algumas coisas do texto que foi aprovado. O que está na cabeça das pessoas que investem no Brasil, né? É o seguinte, vai facilitar? Vai facilitar. Mas o produto final vai ser uma cobrança maior de impostos. Então a gente não aguenta mais pagar imposto no Brasil. Não dá para você... vamos facilitar o pagamento, mas vou pagar mais. Aí fica complicado. Acredito que vem boa hora esse recesso parlamentar, que o pessoal está se inteirando, conversando com quem produz no Brasil, né, os nossos patrões, para decidir corretamente o voto dele. Até eu tenho falado, sem nada contra o deputado. Estou dando sugestão por aí. Olha, em cada estado, o grupo empresarial ali, convida o deputado que votou sim para falar, por quê? Vem aqui, tu vai falar para nós, vamos fazer uma videoconferência também aqui, vai abrir nossas lives, etc. Você mostrar para todo mundo, né? Por que você votou favorável à reforma? Quais são os pontos bons? Duvido que eles compareçam. Duvido. Que foi a toque de caixa. Uhum. Até o próprio Tarcísio, né? Quando ele conversou, no dia seguinte iam votar, porque iam pegar novas sugestões. Na verdade, acolheram algumas boas sugestões, mas outras, no meu entender, não boas sugestões foram acolhidas. E quando chegou na boca da noite, em votação. Sim. E o papel do Arthur Lira? O que o senhor achou nesse episódio? Eu me dou bem com o Arthur Lira, não tratei esse assunto com ele, deu uma ligada para mim, falou por alto, né? O Lira é o cara que é o dono da pauta. Presidente, eu só acho esse texto ruim da reforma. Eu não acho bom esse texto, não. Nós estamos fazendo uma boa reforma tributária. Realmente, nós vamos acabar projeto de lei, vamos acabar com o IPI. Que seria mais fácil, né? Porque é uma tramitação mais prática, você não precisa de maioria constitucional, e você consegue entrar. Você vê a vantagem dos combustíveis. Todo mundo ganhou com isso. Tivemos 3 meses de deflação. Presidente, uma última perguntinha aqui, porque a assessoria já está matando a gente aqui. 2026, qual vai ser o papel do Jair Bolsonaro para 2026? A gente passa por 24. Se a gente fizer, não vamos falar 1000 prefeituras, talvez consiga fazer, né? 1000 prefeituras para 24? O senhor tá com uma meta, o senhor sozinho está com uma meta maior do que o do MDB, que só quer 900. A meta do Valdemar, eu vou jogar no colo do Valdemar, né? O Valdemar quer 1000. Tem muito prefeito vindo para o nosso lado. Muito prefeito vindo no momento, tem interesse. Nós estamos com um problema que todos os partidos queriam ter candidatos em acesso. Câmara Municipal e também para a prefeitura, vice, etc. Né? Bem, não vamos ser os donos da verdade. Tenho conversado com o Valdemar, o PP, por exemplo, em Mato Grosso do Sul, estamos acertando com a prefeitura, a gente apoia eles, nós somos o vice nosso. Ou não é o vice nosso, a gente apoia também. E nós queremos é que a esquerda, falar em retrógrado, seria pleonasmo abusivo, né? Mas que essa esquerda não volte, não ganhe mais municípios por aí. Essa aqui é a intenção. Que o livre mercado, realmente, o respeito à propriedade privada, o amplo direito à defesa, é isso tudo que a gente entende que bota o Brasil para frente. 26? A 26 é uma outra história pela frente. Eu costumo dizer, né? Eu só vou estar morto quando estiver enterrado. Mas deixa eu perguntar, aqui em São Paulo, a gente está aqui em São Paulo, está consolidada já essa parceria com o Nunes? Bastante avançado com o Nunes, bastante avançado com ele. É um nome ali que está até, eu não acredito muito em pesquisa, mas tem pesquisa dando ele com 56% de aprovação aí. E tem trabalhado.
é uma pessoa que eu vejo humilde. Né? Você indica o vice? O vice eu não sei quem vai ser. Tá? Tem aparecendo uns nomes por aí, por enquanto, eu até Mas falo para possível vice. Não, o senhor indica, não? Possível vice é igual um casamento, não pode ser um casamento arranjado, tem que conversar com ele, olha, esse vice pode ajudar, não pode. E não tem eleição ganha. Não tem eleição ganha. Você pode falar, não, eu estou com 53%, 60% de aprovação, tá, vamos botar um vice que interessa. Não, esse vice tem que ser um cara que colabore, que tem algo de útil para o nosso município aqui, que nossa minha capital, São Paulo, tem um PIB maior que muitos estados por aí. Então o que falta para... Eu costumo falar para todo mundo, né, que a gente tem que tomar algumas tubaínas juntos para a gente marcar a data do casamento. Isso eu falei para o Ricardo Salles, a questão de 2 meses atrás. Ricardo Salles. O Salles era um nome que estava na pauta ali. De repente o Ricardo Salles resolveu aí achar que tem que ser ele. Mas tudo bem, isso aí já é passado aí. Então está bastante avançado a reeleição do atual prefeito. O Valdemar já declarou amor para ele. Eu estou ali na iminência de fechar também isso aí. Mas como a gente diz, um namoro um pouco mais demorado, acho que é bem-vindo. Presidente, olha, obrigado pela atenção, obrigado pela conversa. Carlos Graeb, presidente. Muito obrigado, presidente. Alguma última mensagem? Teremos outras? Olha, se depender de mim aqui, vamos ter outra. Mas, presidente, agora, por favor. Você está confirmando uma coisa que eu falei no CEPAC lá nos Estados Unidos, com o Trump do meu lado, depois com um cara com uma voz bem de máscara, né? Presidente Bolsonaro, eu te amo, tchê! Na terceira vez que eu falei, eu sou o ex mais amado do Brasil. Até pela imprensa agora, estamos descobrindo que existe um certo amor entre nós também. Presidente, obrigado pela atenção, obrigado pela conversa. Foi até mais longa do que a gente imagina. Mais longa do que a gente imagina. Senhores, até a próxima. Muito obrigado.